Bora lá, fiel, temos muitas novidades aí nessa terça-feira, tá acabando a data FIFA, o Corinthians tá finalizando aí a preparação já pra enfrentar o Fluminense amanhã. Tem a estreia de Jesse Lingard, que começa como titular, tá destruindo nos treinos, e atualizar vocês também da proposta milionária do André aí, que ganhou novos capítulos. Tá bem legal o vídeo? Curta aqui, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel pra sempre receber as notícias e informações do Timão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Vladimir Bianchini está com a gente. O Memphis voltou, Vlad? Tem essa informação ou ele segue lá na Holanda? Oi, Bruno, um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio e também para os fãs de esportes. A gente apurou por enquanto, ainda não, mas a gente vai seguir para saber se o Memphis chega ao Brasil. A grande novidade do Corinthians para essa partida contra o Fluminense será a estreia do Jesse Lingard, jogador inglês de 33 anos, que chegou agora há pouco no Timão. Ele deve inclusive jogar na posição do Memphis Depay, provavelmente como titular. Tem sido muito elogiado nos treinos, pela postura também, então é uma das grandes esperanças da torcida fiel. Para essa partida o Corinthians não terá, além do Memphis Depay, que está com a seleção holandesa e também se tratando de uma lesão, jogadores que estão na data FIFA. Caso do Hugo Souza, no lugar dele vai jogar o Felipe Longo, goleiro, também que não atua há um bom tempo, o Carrilho, que deve dar lugar ao Matheus Pereira, e além do Memphis Depay. E a gente não tem também o Ranieri, que está suspenso, no lugar dele joga o Alan, o Guinegão, que também sofreu uma lesão durante a seleção sub-20, não está à disposição do Corinthians, e o Caio César, ou seja, muitos desfalques para essa partida contra o tricolor das Laranjeiras. O Corinthians, que não vence há 7 jogos, vive um problema aí, uma crise, um jejum com o técnico Dorival Júnior e busca sair da 11ª posição do Campeonato Brasileiro. Volto com você, Bruno. Direto do CT Joaquim Grava, Corinthians finaliza nesta terça-feira a preparação para um compromisso importantíssimo fora de casa. A equipe alvinegra encara o Fluminense no estádio do Maracanã, já nesta quarta-feira, no primeiro jogo após a pausa para a data FIFA. E a expectativa é alta, principalmente por um motivo: a possível estreia de Jesse Lingard. O meia-atacante inglês, que chegou cercado de expectativa, finalmente deve ficar à disposição e, mais do que isso, pode começar jogando. Isso porque, nos bastidores, a informação é clara: Lingard tem impressionado nos treinamentos, mostrando intensidade, qualidade técnica e um nível de competitividade acima da média. O inglês tem chamado a atenção da comissão técnica e pode ganhar uma oportunidade logo de cara. Seria sem dúvida um reforço importante para um Corinthians que busca mais criatividade e poder ofensivo. Mas nem tudo são boas notícias. O Timão terá desfalques importantes para esse confronto. O goleiro Hugo Souza está servindo a seleção e o meio-campista André Carrillo também fica de fora. Ausências que obrigam o técnico Dorival Júnior a ajustar a equipe para um duelo que já é naturalmente difícil, ainda mais jogando no Maracanã. E além do campo, outro assunto movimenta os bastidores do Corinthians: a possível venda de André. O jovem volante André, volante do Corinthians, segue valorizado no mercado europeu, e a novidade é que o Milan aumentou a proposta pelo jogador. Os valores agora giram em torno de 22 milhões de euros, o que na cotação atual dá aproximadamente 120 milhões de reais a 130 milhões de reais. Uma quantia extremamente significativa e que reacende o debate: vender agora ou segurar mais um pouco para valorizar ainda mais? Vale lembrar que recentemente o técnico Dorival Júnior bateu o pé e afirmou que o jogador valia mais e que o Corinthians deveria segurá-lo. E pelo visto, ele estava certo, porque o mercado respondeu e o valor já subiu. Agora a decisão está nas mãos da diretoria e também passa pela pressão da torcida, porque o Corinthians vive um dilema clássico: precisa de dinheiro, mas também precisa manter um time competitivo, e perder um jovem talento em crescimento pode impactar diretamente o desempenho dentro de campo. Enquanto isso, dentro das 4 linhas, o foco é total no retorno ao Campeonato Brasileiro, e existe uma preocupação real. Historicamente, o Corinthians não costuma voltar bem após pausas como a data FIFA. Em vários momentos recentes, o time perdeu ritmo, intensidade e desempenho após esses períodos, e a Fiel já está de olho nisso. E aí, torcedor, qual é a sua expectativa para a estreia de Jesse Lingard? Você acredita que ele pode chegar e já mudar o nível do time? E mais, por 22 milhões de euros, você venderia o André agora ou seguraria para valorizar ainda mais? E para fechar, o Corinthians volta bem depois dessa data FIFA ou existe o risco de mais uma queda de desempenho? A resposta começa a ser escrita amanhã no Maracanã.
Só que o técnico holandês está de olho no desempenho e na condição física do jogador do Corinthians. Vamos ver. Nog niet goed genoeg, want hij speelt nog niet. En zij ook, want voor je het weet is het zover, want 8 weken. Dus dat is afwachten. Geschrokken? Nou, ik denk niet dat Memphis zo snel schrikt. Maar wel op een goede manier gezegd van hoe hij de komende periode ziet. Ze hebben nog heel veel wedstrijden, spelen om de 3 dagen een wedstrijd. Ja, en dat hij natuurlijk super fit moet zijn, want anders is hij niet de meerwaarde die hij zou moeten zijn. Os dados, então, do Memphis, tá? Nesses 12 jogos pelo Corinthians na temporada. Em minutagem, ele é só o 11º no elenco, mas já fez, ou só fez um gol e deu uma assistência. A minutagem para participar é alta, hein? 388 finalizações por jogo, ele é o 3º, chances criadas por jogo, ele é o 2º. Esses números não são tão animadores quanto os do Modric, Mari. Não, pô. Uma tela depois da outra, sacanagem, vai. Mas a gente tá falando de minutagem aí. Sacanagem. Tá aí na nossa cara, escancarado. E assim, o Dorival falou depois do jogo da Chapecoense, né, que a gente tava conversando aqui, e o Memphis não participou da partida, falou de novo sobre a condição do joelho dele, né? Que foi o que tirou ele, né, desse início de temporada do Corinthians, enfim, passou por esse tempo afastado para tentar se recuperar. Eu não sei se, de fato, pode ser ainda um problema essa questão das dores, além da última lesão muscular, né, no jogo contra o Santos. Uhum. E aí o Koeman fala sobre isso, né, sobre ter a porta aberta para o diálogo, que eles conversam, que o Memphis fez questão de estar com o grupo, né, para jantar, para bater um papo, para conversar, mas nessa mesma entrevista ele pontuou essa questão do joelho dele. É engraçado como a visão e a perspectiva, né, como essa perspectiva ela é diferente, porque muitos torcedores aqui pensam assim, o Memphis não tá jogando porque está se poupando. Tá se preservando para cá. Tá se preservando para lá. E a visão de quem tá lá é a seguinte, ele não tá jogando lá porque ele tá sem condição. Ele não tá conseguindo. Então ele não vai conseguir me ajudar por aqui. E aí fica escancarado novamente, né, a situação, porque não é só pro Corinthians, né? O Koeman tá ali deixando muito nítido que há uma preocupação do comitê ali, né? Enfim, da comitiva ali holandesa para a Copa do Mundo, porque o Memphis, ele precisa jogar aqui. Então acho que pode, né, mudar basicamente essa cabeça ali do torcedor corintiano em relação a isso, porque o técnico da Holanda está dizendo claramente, o Memphis precisa jogar lá no clube dele, né, no caso aqui o Corinthians, para ele estar na Copa, porque do jeito que tá, ele não vai conseguir ajudar a gente. Então assim, fica mais ou menos, né, na perspectiva semelhante, a gente tem que falar, né, do Neymar. Tudo bem, o Memphis ainda estava conseguindo jogar mais do que o Neymar. Isso, então. Mas a perspectiva é basicamente a mesma. O camisa 10, o Memphis é o camisa 10, é o maior artilheiro por lá também. O Neymar a mesma coisa, a grande esperança, enfim, de muitos torcedores brasileiros, mas é essa questão da forma física, de conseguir jogar mais para conseguir ali defender e estar na lista final da Copa do Mundo. Acho que é basicamente isso, uma alfinetada, um alerta para o Memphis, né? Não adianta, assim, nessa perspectiva de poupar, é porque ele de fato não está conseguindo jogar. Então ele vai precisar jogar essa reta final de 3 em 3 dias que seja, essa reta final para estar na lista final da Copa do Mundo. E nessa comparação com o Neymar, ele tem jogado mais que o Neymar, né? Mesmo assim, né, ele tá até em vantagem em relação ao Neymar. Então a gente não tem tantos argumentos, no caso do Memphis, por exemplo, sobre controle de carga. O que a gente tem de informação são lesões, né, que o tiraram de campo, assim. Então essa parte física, às vezes, não depende só do jogador, né? Se ele não tem sequência, às vezes é porque ele tá com problema de saúde ali do corpo. Lá atrás, por exemplo, não jogou contra o Juventude, só que na partida seguinte jogou e se contundiu. Exato. Foi contra o Flamengo, né? Foi no passe? Virada. Na hora passe, um pouquinho antes do passe, né? Você chamou a atenção. Então, aí é questão de lesão mesmo, pelo que a gente tá conseguindo ver, não tem nada de controle, como a gente estava falando, ou alguma coisa recorrente, né? Ele tentou voltar e se machucou novamente. Só que aí o Koeman deixa bem claro a necessidade que ele vai ter que jogar nos próximos meses para estar na lista final. Acho que é mais para dar um recado mesmo, que não tem vaga garantida, assim. Atenção e se prepare bem. Quero falar alguma informação. Temos mais duas aqui. Eu tenho do André, informação importante do Bruno Andrade sobre o André do Corinthians, se vai ser vendido ou não para o Milan.
Mas eu vou falar de uma questão da dívida do Corinthians com o Shakhtar Donetsk. Boa, vamos. Porque assim, o Corinthians foi condenado na Corte Arbitral do Esporte, o CAS, a pagar 7,2 milhões de reais ao Shakhtar por uma dívida relacionada com o Maicon. A decisão saiu no dia 10 de março e o Corinthians tem 45 dias para quitar esse valor. Senão, pode sofrer um transfer ban. Mas o Corinthians tem uma estratégia, tem conversas em andamento até de maneira positiva, eu conversei com 2 fontes agora cedo, e o Corinthians tem uma estratégia que é, o Shakhtar tem uma dívida com o Corinthians no valor de 500 mil euros, que dá ali 3 milhões de reais, pela compra do meio atacante Pedrinho. Aquele cara que foi revelado pelo Corinthians, meio atacante que jogou pelo Corinthians em 2018, 2019. Tem uma dívida ali de 3 milhões de reais e o Corinthians quer usar esse valor para abater a dívida atual que tem relacionado com o Maicon. Então, a dívida cai ali para 4 milhões, 3 milhões de reais. As conversas estão positivas e o Corinthians deve mandar um representante até a Ucrânia ou o país ali perto por conta para relacionamento e avançar nessas conversas. Assim como foi a negociação com o Tadjeres, que o presidente Osmar Stabile... falou que os dirigentes na Argentina gostaram da postura do Corinthians. Exato, foi até a informação do João França essa aí, que ele falou que... Ah, é verdade, foi o João que veio aqui e contou. Foi o João que o presidente do Tadjeres, o Andrés Fassi, elogiou a postura dos dirigentes do Corinthians, do Marcelo Paz, do Osmar Stabile, que viajaram até lá para negociar a dívida que eles tinham com o time argentino. Então, o Corinthians deve usar essa mesma estratégia, talvez usar um intermediário, para viajar e alinhar essas conversas que estão num tom positivo para derrubar essa decisão que está na casa ali, o Bruno Vicari. E a questão do André? Você é o Bruno Andrade? Bruno Andrade. Bruno Andrade tem, e já eu vou ler as mensagens no chat também, tá? Que tem bastante coisa aqui que a gente passou e não leu. Quem tiver pergunta, manda que a gente já responde, tá? Vamos lá, Bruno. O André teve alguma evolução? Só para complementar aí uma curiosidade sobre essa eventual viagem do Corinthians para a Europa, enfim, ou para a Ucrânia não, evidentemente, mas é que o Shakhtar continua mais centrado na Polônia por conta da guerra contra a Ucrânia, guerra Ucrânia-Rússia, mas muitas vezes o Shakhtar aluga um escritório em Londres quando tem negociações em andamento com clubes do futebol sul-americano ou da própria Europa, para evitar que esses dirigentes estejam na Polônia, enfim, perto da fronteira, etc. Muitas vezes eles sentam para conversar em Londres. Enfim, é uma mera curiosidade, mas acho que até por uma questão geográfica é curioso passar. Sobre o André e o Milan, trouxemos ontem de forma exclusiva que o Milan subiu a oferta, inicialmente 15 mais 2 milhões de euros, totalizando então 17. A nova proposta, 18 milhões de euros fixos mais 4 milhões de euros por objetivos, totalizando 22 milhões de euros. O que nós temos de novidade aqui são os detalhes das bonificações, esses 4 milhões de euros. Então são 18 milhões de euros fixos. Desses 4, o que me explicaram é o seguinte: 2 milhões de euros envolvem bônus a serem atingidos dentro do próprio Corinthians, ou seja, minutos jogados, exclusivamente minutos jogados, ou seja, se ele for vendido para o Milan, é uma negociação que continua, o Corinthians ainda não respondeu, o Milan espera essa resposta, mas se porventura a resposta for positiva, o Corinthians encaixa ou pode encaixar 2 milhões de euros com o André vestindo a própria camisa alvinegra. Os outros 2 milhões de euros estão destinados a metas a serem atingidas no próprio Milan. E aí envolve não só questões individuais, mas também coletivas, ou seja, jogos e títulos. Então esse é o complemento em relação a essa oferta que continua em cima da mesa, 18 mais 4 milhões de euros, que no total dá mais ou menos aí 133 milhões de reais na cotação atual. O Milan continua à espera da resposta e o Corinthians continua empurrando com a barriga porque não tem urgência para responder. É bom falar disso do André, porque alguma venda o Corinthians vai ter que fazer no meio do ano. A gente estava falando das contas ali do Palmeiras. O Palmeiras tem um valor alto aí projetado, mas o Corinthians também... Quer dizer, todos os clubes têm essa necessidade, e o Marcelo Paz já falou aí algumas vezes, né, dessa necessidade para, de fato, pagar as contas. Eu acho que, assim, pelo andar da carruagem, quem está mais próximo de ser vendido ali é o André, por toda essa movimentação que foi feita na última janela e o que se encaminha para o meio do ano. O Bidon vai até ressaltar aqui que ele tirou o passaporte italiano, né? O que significa isso? O que implicaria numa eventual negociação? Né, Bruno Andrade? Ele não entraria como estrangeiro no elenco. Então, assim, os clubes europeus... Facilita, né? Facilita. Você tira uma vaga de um estrangeiro,
Agora que o Bidon tem um passaporte, né, fica muito mais fácil. Por isso que muitos jogadores optam por fazer isso, né? Até o PP, que joga no Porto, foi especulado para jogar no Paraguai e tudo mais. Mas eles optam por isso para eliminar e facilitar uma eventual negociação ali. Não estamos dizendo aqui que o Bidon tirou o passaporte para ser vendido no meio do ano. Mas assim, facilita até por outras questões também, de moradia e eventual... O Yuri Alberto também tirou, né? Tá tirando, se não me engano. Nem mesmo 10 dias sem jogos foram suficientes para o torcedor corintiano esquecer dos problemas. 7 jogos sem vencer, um período em que o Corinthians marcou só 4 gols. Até por isso, a produção ofensiva é o foco principal do técnico Dorival Júnior neste retorno após a data FIFA. Jogo contra o Fluminense, quarta-feira. A meta é voltar a marcar e, quem sabe, vencer os problemas que, olha, não são poucos. A começar pela ausência de Memphis Depay, que machucado, com um problema na coxa, segue na Europa. Isso, aliás, causa certo incômodo no clube, que prefere tê-lo por perto para entender um pouco mais como a recuperação vai ser feita. Memphis Depay, por sua vez, também tem suas preferências com relação à condição médica e também de recuperação desta lesão às vésperas de Copa do Mundo. Ficar mais perto da seleção para ele é importante. Mas Memphis Depay não é o único problema do técnico Dorival Júnior. Guinegão, também com problema na coxa, segue fora. Além de Caio César e o lateral Hugo, mais jogadores entregues ao departamento médico. Como se não bastasse, Hugo Souza e Carrilho, convocados na data FIFA, não ficarão à disposição na quarta-feira. E o meia André continua tendo muito interesse do futebol europeu. O Milan, que já havia feito proposta no início do mês, sinalizou em aumentar a oferta, chegar a quase 140 milhões de reais para concretizar a compra do jogador de 19 anos, que o técnico Dorival Júnior já deixou claro que não quer perder nesse momento. Problemas, mas também coisas positivas, como a regularização e a disponibilidade do meia Jess Lingard. O britânico, depois de quase um mês no Corinthians, está à disposição do técnico Dorival Júnior e pode ser novidade, inclusive, entre os titulares para o jogo contra o Fluminense. Vencer ou vencer é a meta de abril. Dorival Júnior terá 5 partidas do Campeonato Brasileiro, incluindo um clássico contra o Palmeiras nos desafios do mês. Também as primeiras 3 partidas pela Copa Libertadores da América. Bora lá, fiel, se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, não custa nada e você vai sempre ficar muito bem informado do nosso Coringão. Cara, o que deixa uma grande dúvida pra todos nós é em relação à questão do Memphis, né, velho? Tem muita gente aqui, até aqui nos comentários, falando assim, será que foi o último jogo dele com o Corinthians? Será que ele vai fazer só mais um jogo de despedida? Porque praticamente agora vai ser a recuperação dele pra Copa do Mundo, né? Então, até o técnico lá deu uma cobrada nele, né? Deu uma apertada nele, mano, recupera aí, velho, precisamos de você. E aí, ele já vai pra Copa do Mundo sem vínculo, né? Com o Corinthians, sem vínculo com o Timão. E aí tem a questão da renovação. O Corinthians deve 40 milhões pra ele. Eu acho, pessoal, pela minha análise aqui, tá bem difícil de renovar com o Memphis. A não ser que o Memphis queira muito a renovação, apareça um parceiro meio doido aí de negócio do Corinthians, sei lá, uma Fatal Model, como já apareceu anteriormente, alguma empresa aí, e banque o salário dele. É um parceiro pra fazer a parceria pra conseguir manter o Memphis no Corinthians. Fora isso, eu acho muito difícil, tá? Porque custa muito, né? Não é oficial isso, lógico, né? Mas a informação que a mídia coloca é que o salário dele é 7 milhões de reais por mês. É muita grana. O Corinthians deve 40 milhões pra ele. Cara, é muito dinheiro e o time precisando de uma reestruturação, né? Precisando aí colocar a casa em dia, mais um transfer ban do Maicon aí estourando. Então tem muitas outras coisas, né? Agora, que o Memphis entrega dentro de campo, entrega. Vale o que entrega? Essa vai ser a questão, né, do século. É a questão que sempre vai haver essas discussões. E aí estamos na expectativa. Amanhã Jess Lingard vai estrear, provavelmente quase 100% aí, ele já começa jogando, né? A gente vai conseguir ter um vislumbre ali dele, quem sabe, né, velho, não destrói lá no Maracanã, dá um outro ânimo aí pra torcida, que a gente precisa, né? O mês de março passamos em branco, não ganhamos nada, mano, mês de março, né? Nenhuma vitória, e aí complica e fica essa cobrança em cima do elenco. Tá bom, pessoal? Mais informações eu volto aí e trago pra vocês, né? Curta aqui, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel pra sempre receber as informações do Corinthians. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal!